Hum? Já pode entrar na parada mais de novo? Pode. Opa, vamos lá. Oi, Antônio. Um problema aqui de conexão, acho que aqui a internet fugiu. Vocês estão ouvindo agora? Amo. A gente parou de escutar, parece que foi quando você estava falando sobre Sim, os fundamentos da filosofia moderna, alguma coisa assim. Ah, sim. Ok. Então, Diferenciando o racionalismo do do empirismo. empirismo. Acho que Ok. é isso. Isso. Eu vou refazer aqui, qualquer coisa vocês dão um sinal aí de novo, porque eu acredito que é questão de internet, esse falta de conexão. Esse dia tinha um professor reclamando disso também, que não está conseguindo dar a palestra direito. Sugiro fazer chegar até vocês essa aula resumida, tá bom? Possivelmente digitada. Bom, voltando ao assunto, eu agradeço vocês. Qualquer coisa vocês dão um grito aí, dão um sinal, tá bom? Lá vai eu colocar a Emily de novo na área, vou admitir a Emily aqui. Ok, ok, fui lá. Uhul! Oh, a Letícia também. Lá. Letícia entrando. Ok. Tá vendo aí, Vitor? Tudo bem. Ok. Eu vou escrever para vocês então agora. Bom, o pai da filosofia moderna, como falar para vocês, um dos principais é René Descartes, ou Cartésio. Muito bem. Cartésio, ele pretende refundar a filosofia ocidental. O período era diferente daquele medieval, totalmente teocêntrico. Agora a filosofia, todo o contexto social, o que está de interesse é o homem e a ciência. Então, Cartésio vê a necessidade de refundar a filosofia ocidental. Para isso, ele propõe um caminho que ele denominou de dúvida metódica. Olha essa palavrinha aí, ó. Essa expressão, dúvida metódica. Em que consistiria essa dúvida metódica? Para Cartésio, a dúvida metódica consistiria em colocar em dúvida todo o conhecimento já adquirido. Toda a ciência do passado ser colocada de lado. Inclusive, duvidar que se esteja acordado ou dormindo. Porque nós podemos estar dormindo pensando que está acordado e estar acordado pensando que está dormindo. Até chega a esse ponto de dizer que até o demônio pode nos confundir nessa área. Seria um começar o conhecimento a partir daquilo que fosse mais elementar e que fosse mais seguro. Para isso, colocar tudo em dúvida, tanto o conhecimento racional quanto o conhecimento advindo dos nossos sentidos. Qual foi o ponto que Cartésio chegou? Cartésio chegou à ideia de que nós podemos duvidar de tudo, realmente podemos duvidar, se estamos sentados ou de pé. Bom, eu acho que ele não ficou louco por um triz, não é mesmo? Mas até chegar a um ponto que seja evidente. E Cartésio vai dizer que o ponto evidente é que eu posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar de que sou um ser pensante. Ou seja, para duvidar, eu tenho que pensar. Então, Cartésio chega ao ponto que diz o seguinte: penso, logo existo. Penso, logo existo. Então, a existência, a minha existência, assim como a existência do mundo, eu a percebo porque sou um ser pensante. Então, se tem um método que eu devo seguir, é um método ditado pela razão e não pela realidade que está fora de nós. Porque Cartésio vai dizer que os nossos sentidos nos enganam. Para isso, Cartésio vai elaborar um conjunto de regras que constituem a essência do método moderno. Esse conjunto de regras são 4 regras. E essas 4 regras vão ficar de trabalhozinho para vocês, para o nosso próximo encontro e para a prova de vocês. Essas regras são a evidência, vocês podem anotar, a análise,
a síntese e a enumeração. Vamos admitir aqui a Lisa também. Muito bem. Continuando. Evidência, análise, síntese e enumeração. Cada uma delas ensina um procedimento. Vocês vão baixar via internet, colocar numa folha, decorá-la com toda a força e coragem para nós fazermos uma provinha sobre ela. Muito bem. Colocando nesse aspecto, nós agora já podemos definir para vocês em que consiste o racionalismo. Então, o racionalismo é uma forma de explicar a origem e o alcance do conhecimento. Para o racionalismo, todo o nosso conhecimento verdadeiro tem origem na razão e não nos sentidos. O sentido como tato, palato, visão e audição, eles têm uma função puramente prática para nos conduzir nesse mundo, no nosso dia a dia. Enquanto que as verdades absolutas que devem guiar as ciências e a filosofia devem seguir os ditames da nossa razão. Além da razão ser a origem de todo conhecimento seguro, o homem, segundo os racionalistas, são dotados de ideias inatas. O que significa isso? Que o homem já nasce com ideias na sua mente. É com o decorrer do tempo que o homem irá desenvolver essas ideias, como a ideia de número, a ideia de realidade, a ideia de Deus, a ideia da justiça e assim por diante. Ideias inatas. Cabe ao homem estabelecer um método que a natureza o obedeça. Vocês entenderam por que vocês estudaram as parábolas cartesianas, o movimento no espaço, mesmo x, y, que corresponde de fato à realidade. Para Cartésio, a realidade que está fora de nós, ela é passível de mensuração, de ser medida, segundo os cânones da geometria que a nossa mente produz. Não só a matéria que compõe o universo, a Terra, mas também os nossos corpos. Tudo em nós e no universo é como que uma rede que é possível de ser medida, esquadrinhada, calculada em termos de movimento e de extensão. Quando nós colocamos que a matemática rege tudo, nós chamamos isso que Cartésio fundou, além de racionalismo, nós chamamos isso de mecanicismo. O que é o mecanicismo? O mecanicismo, seguindo as ideias de Cartésio, que é o racionalismo, vai afirmar que a realidade é mensurável matematicamente e que o universo é uma grande máquina com engrenagens sofisticadas em movimento. Nós não sabemos nem quem o fez, nem para onde, qual o sentido do universo. Nós só podemos descobrir como o universo funciona. Isso nós podemos. Ok? Muito bem, esse é o racionalismo. Afirmar que todo conhecimento verdadeiro provém da mente humana, provém da racionalidade humana, e não dos sentidos. Essa visão matematizante do universo, racionalista, mecanicista, ela surge na França e se esparrama por toda a Europa continental. Ela se torna-se uma maneira da modernidade enxergar a realidade, a maneira racionalista. O modelo de ciência são as ciências matemáticas. Aqui não vai nenhuma crítica, nenhum elogio, mas foi um grande avanço no sentido da valorização das matemáticas. E, por outro lado, uma visão muito curta quando se aplica o método matemático no comportamento humano. Mas foi tentativa de época. Por outro lado, nós temos, nós chamamos da Europa
insular, caso a Inglaterra. A Inglaterra, sobretudo as universidades de Oxford, Cambridge, não aceita essa visão cartesiana. Eles vão elaborar um método próprio, uma forma própria de conduzir a ciência. Os ingleses irão seguir aquilo que nós chamamos de empirismo, uma palavrinha grega que significa aquilo que pode ser experimentado, aquilo que está à margem. Vamos dar para vocês uma definição de empirismo para efeito de continuidade da nossa explicação da filosofia moderna. O autor do empirismo é Francis Bacon. O segundo autor também empirista é Thomas Hobbes. O terceiro é John Locke. E o mais ferrenho defensor do positivismo é David Hume. Hume. Muito bem. O que diz o empirismo? O empirismo diz o seguinte: os nossos sentidos são a causa e o limite do nosso conhecimento. Ou seja, todo o conhecimento nosso provém dos nossos sentidos. E somente o conhecimento e tudo que nós temos na nossa mente, vou dizer o seguinte, é fornecido pelos nossos sentidos. E eles são o limite dos nossos sentidos. Deixa eu explicar melhor para vocês. O que a mente humana, a razão humana, o que ela faz é colocar em ordem as percepções que nós temos com nossos sentidos. Além disso, nada existe. Primeiro, não existem ideias inatas. Depois, a razão não produz conhecimento. Ela organiza os dados da sensibilidade. E aí vem aquela frase famosíssima, que talvez vocês já conheçam, pode notar: nada chega aos sentidos sem passar primeiro, nada chega ao intelecto sem passar primeiro pelos sentidos. Nada chega ao intelecto sem passar primeiro pelos sentidos. Isso é interessante, porque recria aquela tese da tábula rasa. O que significa isso? O nosso intelecto é como uma folha em branco, na qual nada está escrito. Não é para escrever em tábua, é a tábula rasa. É uma folha em branco na qual nada está escrito. É com o conjunto de experiências que nós vamos tendo os nossos sentidos, tato, palavra, audição, visão, assim por diante, é que nós vamos preenchendo essa tábula rasa, essa folha em branco na nossa mente, com as nossas experiências. Então, vamos dizer, duas grandes escolas na modernidade diferentes. De um lado, o racionalismo, admitindo que todo conhecimento é fruto da razão, e, do outro lado, os empiristas afirmando que são sentidos o resultado, os sentidos, a causa de todo o nosso conhecimento. Muito bem. Nós não vamos dizer aqui quem está certo ou quem está errado, porque ambos têm razão. Mesmo caberá, no século XVIII, a Kant tentar conciliar essas duas visões no que eles chamam de criticismo kantiano, que nós chamamos de criticismo kantiano. Vamos dar um exemplo para vocês. Enquanto no racionalismo não é difícil de entender a situação, por exemplo, você diz que uma reta tem tantos metros e é exato, mesmo que dois pontos, mesmo, é a distância, a menor distância que se pode estabelecer de uma reta, e assim por diante, que o ponto é o início de uma linha, e assim por diante, tudo fica fácil de entender, tudo fica evidente, fica claro. Mas se nós caminharmos para o lado do empirismo, o empirismo vai dizer o seguinte, presta atenção. Vamos pegar laranja. Vamos pegar o exemplo de laranja. Todos nós conhecemos o que é laranja, né? O pessoal costuma dar exemplo de maçã, mas às vezes tem gente aqui no Brasil que não conhece o que é maçã. E eu prefiro também laranja. Com relação à laranja, se vocês nunca tivessem pego uma laranja, comido ou chupado uma laranja, ouvido a palavra laranja, visto a foto de uma laranja, se ninguém lhes contasse nada sobre a laranja,
vocês também não teriam conceito de laranja. O que está querendo dizer? Nada chega ao nosso intelecto se primeiro não passar pelos sentidos. Muito bem. Eu vou colocar agora para vocês tomarem nota, porque eu creio que ali a partir do dia 18 já começa as nossas segundas VAs, e a prova de vocês eu creio que já está lançada, não é mesmo? Coloco lá nota, só nota alta. É o seguinte, os autores do racionalismo são Cartésio, Leibniz, escreve Leibniz, e Spinoza. Esses são racionalistas. E os autores do empirismo são Bacon, Hobbes, Locke e Hume. Tem isso mais ou menos escrito para vocês fazerem bem a prova. Já é um mundo, como vocês percebem, da modernidade, que se desenvolve totalmente no campo do antropocentrismo. Vocês devem estar lembrados a figura do Homo vitruvianus, do Leonardo da Vinci, em que ele é apresentado a partir do seu umbigo, não é mesmo? Como o centro do universo. As preocupações com Deus, que é a marca da Idade Média, não desaparecem completamente. Nem mesmo a metafísica desaparece completamente. Mas não é o principal ponto da filosofia moderna. Mesmo que continue falando de Deus, mesmo que continue falando de princípios primeiros, a filosofia moderna tem essa característica de colocar o homem no centro. Outro ponto que eu ainda deixo para vocês, para marcar, é que durante esse período da modernidade, além do método científico de investigação que surge também um gigante que ainda nos domina, além da ciência, o Estado. Antes da modernidade, não existia Estado como temos hoje. Então, essa unidade político-jurídica composta por povo, território e soberania é uma criação da modernidade. E esses homens também filósofos eram teóricos do Estado. O Estado baseado no povo e no território. E também baseado na atribuição a uma autoridade suprema capaz de fazer leis para governar um povo dentro de um território definido. E aí nós pegamos, dentro da modernidade, figuras como Maquiavel, Thomas Hobbes, com Leviatã, John Locke, com os 2 tratados sobre o governo civil, mesmo Montesquieu, com o Espírito das Leis, e Rousseau, com o contrato social. Kant, que é um grande pensador na área da política, nós o veremos com vocês no nosso próximo encontro. A marca definitiva, empírica, da formação do Estado moderno, vocês gravam a data, é 1648, que é o Tratado de Westfália, quando elimina da Europa aquela ideia de uma Europa cristã, sob a hegemonia ou inspiração do catolicismo. A igreja está dividida em igreja católica e igreja luterana, então o poder religioso vai cada vez mais perdendo a sua força na Europa, não há democracia, as monarquias vão surgindo e o Estado moderno, na sua forma absolutista, vai se formando, inclusive com grandes defensores, como diz para vocês, Maquiavel e Thomas Hobbes. Até a Revolução Francesa, mesmo 1789, quando o Estado vai deixando um pouco o seu lado absolutista, não totalmente, e virando um Estado liberal. Então, 2 coisas são importantes no surgimento, que surgem na modernidade, desculpa. O método científico, inspirado tanto no empirismo quanto no racionalismo, e também surge
a figura do Estado como nós conhecemos hoje. Ou seja, se enquanto um povo, um território, para nós não é grande problema de entender, o que caracteriza especificamente o Estado moderno é a atribuição de um órgão ou de uma autoridade que tem o poder, o monopólio da força, o monopólio da violência e a soberania para poder fazer leis. Quem atribui a esse poder, essa capacidade para organizar a nossa vida, mesmo? Então, até o século XVIII e XIX, nós não temos a separação dos poderes. Não se sabe a primeira Constituição, que vai ser editada com a nítida separação dos poderes, é de 1776, a dos Estados Unidos, e depois a 1789, da Revolução Francesa. Gravem, porque esses dois monstros, assim no sentido alegórico, que eu estou falando para vocês, mesmo ciência da modernidade tem resquícios, vamos também filosofar, fazer ciência, morava dentro de uma organização política social, mas a ciência, como nós entendemos hoje, é um fruto da modernidade. E o Estado também, como nós entendemos, é fruto da modernidade. Muito obrigado pela atenção e vão ficando algumas ideias aí para vocês já ir estudando para a prova. Eu creio que no próximo encontro nosso eu já deixo as questões, todas elas completas aí para a prova. Ouviu, Maria Fernanda? Nem sei se a Maria Fernanda está ouvindo. Eu estou vendo aqui a foto dela aqui na frente. Ok, Maria Fernanda, isso aí. Gostei do tinindo. Perguntas? Eu vou ficando aqui porque eu nunca mais vou cortar a barba. Então, eu vou deixar a barba grandona, ficar tipo Papai Noel, entendeu? Sim, enorme. Né? Fico feliz em vê-los com saúde. Letícia, tudo bem, Letícia? Estou vendo o nome da Letícia aqui do lado. Da Emily. Mesmo. A Emily é representante de sala, né? Estou lembrando de vocês. Vamos pedir a Deus que logo, logo a gente esteja junto. Aquele abraço, pessoal. Felicidades, coragem, se cuidem, mesmo. Se cuidem para quando nós voltarmos com toda a energia. E tirar novamente nota 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vocês elaborem essas questões porque nós vamos tentar conversar com a direção algum trabalhozinho que vocês possam fazer também valendo 4 pontos, como foi a primeira. Talvez alguma forma de síntese, né? A gente faz chegar na mão de vocês aí, vocês enviam para a gente via meu e-mail. Ok? Aquele abraço. Parece que está faltando ainda 33 segundos, mesmo. A gente vai despedindo por aqui. Aquele abração. Primeiro, na sala de 60 alunos, acho que eu tive 6 participantes. Já é um número bom. Já é um número bom. Tchau, pessoal. Tchau, Antônio. Até mais, Vitor. Obrigado pela atenção. A Natália chegou no final, mas chegou. Tchau, Natália. Tchau, Letícia, Emily, Maria Fernanda, Vitor. Aquele abração.